Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a regularização fundiária e a importância de você manter o seu imóvel bem registrado e, claro, da forma correta. Para vocês terem uma noção da gravidade desse assunto, no Brasil, mais de 50% dos imóveis que existem hoje em dia estão irregulares. Eu trouxe aqui alguns dados só para vocês terem uma noção, e esses dados são do Ministério do Desenvolvimento Regional. 60 milhões de domicílios no Brasil estão aí registrados. Desses 60 milhões, 30 estão de forma irregular. Bom, e não tem registro em cartório, ou se tem, representa ali a situação de fato, ou seja, eles não têm o registro da forma correta. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso programa o Marcelo Mendonça, ele que é o responsável pela Pramina CEURB, que presta esse tipo de consultoria e, claro, de regularização aqui em Itaúna e também na região Centro-Oeste. Bom, Marcelo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar, claro, sobre esse assunto, porque como eu trouxe agora, todo mundo soube, é um assunto muito grave e que muita gente às vezes não tem nem a escritura do seu imóvel, né? Primeiramente, eu quero agradecer, te parabenizar e a TV Cidade pela iniciativa, do programa que está se iniciando aqui em Itaúna, que assim como é um sucesso em Pará de Minas, certamente vai ser um sucesso aqui em Itaúna também, e os munícipes é que têm a ganhar com o programa, E boa noite a todos, então. Marcelo, então eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: hoje, como que você vê esse cenário da regularização fundiária no Brasil? No começo eu falei aí que tem mais de 60 milhões de imóveis registrados no Brasil e 30 milhões estão aí irregulares. Isso é um prejuízo tanto para quem compra quanto para quem vende algum tipo de imóvel ou loteamento, O imóvel irregular, ele causa prejuízo para o município e para a sociedade em geral. Porque se a pessoa, principalmente se trata de um loteamento, um chacreamento, um loteamento clandestino, ele não foi planejado pela prefeitura. Então, acaba tendo um crescimento desordenado da urbanização, porque vai se criando os chacreamentos, tornando-se uma parte um aglomerado urbano, com característica de urbano, e sem aquele controle prévio da prefeitura, Ou seja, ela não se preparou para o transporte, para a saúde, para até mesmo a educação, nesses locais onde vão se criando esse povoado, esse aglomerado. E fora que as pessoas não têm a segurança jurídica em geral de um imóvel que está irregular. E a gente tem inúmeras situações de imóveis da sua irregularidade. Esses dados que você trouxe aí são os dados corretos, que tem muita gente que boa parte da pessoa não tem nenhum conhecimento da necessidade e da situação que está o imóvel dele. A gente depara com situações com pessoas que têm o contrato de compra e venda assinado, para ele acha que está beleza. Aí, às vezes, até a gente chega a explicar sobre a regularização, a pessoa, às vezes, até fala, não, mas ninguém me tira daqui. Não, realmente não tira, porque a posse é defendida, inclusive, contra o próprio proprietário. Mas é o seguinte, seu imóvel está desvalorizado, você não tem a segurança jurídica, para deixar para herdeiros, e tem algumas situações, por exemplo, se houver um litígio, num divórcio, por exemplo, se tiver um imóvel em comum, na matrícula em comum com várias outras pessoas, você imagina a situação que fica. Até mesmo porque tem várias situações de imóveis que, por não haver o loteamento cadastrado, então você está em comum, numa área em comum, principalmente nesses chacreamentos na área rural, você está lá no seu imóvel lá, delimitado e tal, mas é uma matrícula que está em comum em hectares ainda na zona rural. Então, ou seja, juridicamente você é dono do seu imóvel e é dono do vizinho também, e vice-versa. Então, assim, é uma das coisas que a gente mais encontra na prática, principalmente nos chacreamentos clandestinos, essa situação. Na parte urbana se encontra muito aqueles terrenos que eram de igreja ou são os loteamentos irregulares, ou que o loteador iniciou dentro da prefeitura um processo de regularização e não conseguiu concluir. Aí fica lá, vamos dizer assim, o mapa não está aberto no cartório, então você não tem o seu imóvel individualizado dentro do mapa, dentro do bairro, vamos dizer assim. E acontece, a gente depara algumas situações que, às vezes, a pessoa tem uma escritura antiga, só que é o seguinte, a escritura, um lote tal na rua tal. Então, onde você vai saber, através do cartório, onde está esse lote dele?
E, né, às vezes nem a prefeitura sabe, se o cadastro não estiver bem atualizado, consequentemente não vai ter, porque não tem os lotes com numeração tudo certinho. Você não consegue identificar através do registro, que geralmente é uma transcrição muito antiga, onde está o lote da pessoa. Então isso vai causando um crescimento desordenado e já tem estatísticas que aqueles aonde que estão passando por regularização, até a remuneração das pessoas que estão dentro desse aglomerado que passou por uma regularização, após anos, até a remuneração melhora, porque a pessoa fica mais sujeita a investimento, a ter garantias com o seu imóvel registrado, né, para um financiamento, esse tipo de coisa. Então, até isso influencia na cultura também da pessoa, né, e daqueles munícipes que estão no local onde está registrado, totalmente regularizado. Né? Bom, você falou aí com relação à cultura da pessoa. A gente sabe que hoje o brasileiro ele ainda não tem a cultura de estar com tudo regularizado. Logicamente, né, gente, que eu sei que tem muitas pessoas aí que andam em dia com as suas coisas, tem ali tudo milimetricamente medido, tá ali no cartório e tudo mais. Mas a grande maioria não é assim. Tem gente que, eu recebi um lote e tá no meu nome, tá tudo certo. E não é bem assim, né, Marcelo? Mas por que então tem essa cultura de não se levar a sério a regularização fundiária? É porque eu tenho esse exemplo aí, no local na parte urbana que a gente está regularizando. Aí o que acontece? As pessoas são pessoas de boa índole, uma confia na outra, então tem muito aquela questão. Você comprou, fez o contrato, está garantido, está beleza, a pessoa tem aquela confiança, não preocupe em registrar. Eu sempre falo que a diferença vai ser percebida a hora que finalizar a regularização, e aqueles que saíram na frente, que entraram na regularização e têm seus imóveis já com o registro individualizado, a hora que esses forem vender, o valor do imóvel dele está muito acima do vizinho que não registrou. Então, eu sempre falo que o pessoal onde tem essa cultura só vai perceber a diferença, né, vamos dizer assim, até no bolso, né, quando isso começar a acontecer. Ou seja, tem lá, por exemplo, a gente está para entregar matrículas agora, lá em Igaratinga, né, na parte de Antunes, lá no centro de Antunes. Nós já estamos aguardando para agendar a entrega de algumas matrículas. Então, a gente trabalha de forma particular, né, então vai ter aqueles clientes nossos que vão sair na frente para receber o registro. Então, vamos supor que, tem certeza absoluta, a hora que essas pessoas resolverem vender seus imóveis, aí o pessoal vai começar a observar a diferença que é um imóvel registrado e o do lado que não está registrado ainda. Essa é a primeira diferença que eu acho que vai ser percebida, né, assim, facilmente. Bom, Marcelo, e por que é tão burocrático, né? A gente sabe que em Itaúna e região tem muitos aí loteamentos, chacreamentos, né? Até mesmo imóveis sem registro, estão mal registrados. Por que é tão burocrático colocar isso em dia? Você tem diversas situações, vamos falar da parte urbana, principalmente, porque o alto custo, né? Então você tem vários loteamentos, né? Que, igual eu estava falando, irregular, que a pessoa começa a regularizar. Aí ele tem todo aquele custo, ceder o imóvel para a prefeitura, fazer os projetos, fazer a urbanização, aí ele vai fazer o registro, passar para o seu nome, depois que ele vai vender esses lotes, né? Na maioria das vezes, depois que ele vai vender esses lotes. Então a pessoa às vezes começa, às vezes tem muitos casos de falecer durante esse trâmite no processo administrativo na prefeitura e não conseguir concluir. Aí trava, a família tem que fazer inventário. Então, a grande maioria da situação em Pará de Minas, principalmente, a gente tem ciência, nesse sentido, acontece por causa disso. Então, aí fica lá anos e anos, né, o bairro irregular. Então, em Pará de Minas, inclusive, a prefeitura está regularizando alguns bairros, né, de baixa renda, nessa situação. Bom, Marcelo, e a alta carga tributária também influencia nisso, né? Porque as pessoas vão ali, por exemplo, delimitar melhor os seus imóveis e tudo mais, então isso pode refletir tanto para cima quanto para baixo, em questão ali de ITBI, de IPTU e toda essa carga tributária que tem em relação aos imóveis, né? Isso, a carga tributária é pesada, né? E acredito que nós vamos citar aqui a questão da REURB, que ela vem facilitar, né? A REURB é uma lei de 2017, né? A lei de regularização fundiária, que veio para regularizar chacreamento clandestino e loteamento irregular. Constituído, né? Aglomerado urbano constituído até 22/12/2016. Então, a gente
vou detalhar algumas coisas aqui, que você vai ver que essa lei proporcionou a facilitar e ela baixa o custo para regularização, tanto para o loteador e tanto para os munícipes que adquiriram desse loteador, principalmente no caso dos adquirentes. Sai bem mais em conta e ela proporciona, até o valor do imóvel dentro de uma REURB, a lei já proporcionou que é um valor inferior ao que é atribuído nos imóveis registrados. Então, assim, a regularização fundiária, no caso aí dos chacreamentos clandestinos e o loteamento irregular, ela veio facilitar completamente. Por exemplo, no caso da regularização fundiária, o mínimo necessário é a infraestrutura, é a energia elétrica, a água potável e o esgoto, que pode ser também de forma individualizada, através de biodigestor ou fossa séptica, né? Ela não tem previsão de ceder para o município a área institucional, que no caso aí do loteador também é um ganho. E a prefeitura não perde, porque as situações dos loteamentos, dos chacreamentos principalmente, acontece o seguinte: a maioria das vezes, vou falar 100%, não é grande, 95% daqueles que a gente tem conhecimento, o que acontece? O loteador vendeu os imóveis, a maioria, às vezes, ele vendeu praticamente quase todos, ou se não vendeu, ele está sem condições de concluir por questões financeiras, ele já vendeu há mais tempo, já gastou dinheiro e não consegue regularizar. Então, a REURB veio proporcionar para os adquirentes regularizarem, que na maioria dos casos, os adquirentes eles já estão contribuindo com a infraestrutura. Quase todos que eu conheço foram os adquirentes que ou montaram uma associação dentro do chacreamento para poder regularizar, ou até mesmo sem associação, individualmente, eles estão bancando essa infraestrutura, a maioria das vezes até já bancaram ela quase toda. Então, a REURB veio para proporcionar essa regularização através dos adquirentes, igual a gente trabalha muito através dos adquirentes. Eu vou citar alguns exemplos aqui e demonstrar que é muito mais vantajoso. Sai muito mais vantajoso para os adquirentes resolverem essa situação, que até mesmo o loteador via REURB. Mesmo via REURB, o loteador fazendo o custo, ele tem todo um custo, os adquirentes teriam que passar a escritura, né? Passar a escritura, ITBI e o registro para o nome deles posteriormente. Então, a gente sempre orienta e a gente trabalha pelos adquirentes. Por quê? A gente tem muitas situações que, às vezes, o loteador está sendo até processado. Igual teve REURB que nós finalizamos nessa situação, que o loteador há anos tentando regularizar e não conseguiu, o Ministério Público em cima forçando essa regularização, ele não consegue regularizar, o Ministério Público move uma ação civil pública contra ele, trava os bens dele, né, bloqueia tudo, e isso não impede, ou pelo contrário, os adquirentes dele, que têm os contratos, tem a prova que adquiriu dele, né, antes de 2016, né, de dezembro de 2016, eles conseguem fazer a REURB regularizar, vamos dizer assim, apenas com uma notificação, notificando o proprietário, porque às vezes o proprietário até some, às vezes ele não contribui com nada, não aparece. Se for esse caso, se acontecer isso, é possível, né, de forma, até através de notificação, ele tomar ciência e a lei atribui o nome de titulação, e é feita a titulação na fase final aí do imóvel diretamente para os adquirentes, né? Então, a REURB traz essas soluções. Bom, e falta às vezes, você está falando aí com relação que tem gente que às vezes vende ali de qualquer maneira, sai, some, e tem que deixar claro para a população que hoje falta uma espécie de, entre aspas, tá gente, maldade para as pessoas na hora de comprar um imóvel, né? Às vezes falta ali uma assessoria jurídica, assessoria de imóveis mesmo, para justamente a pessoa poder comprar algo regularizado. Porque essa questão é o seguinte: os chacreamentos, o Ministério Público vem batendo em cima desde 2011, 2012 principalmente, contra os chacreamentos, pelo motivo que nós já citamos aqui, que é do crescimento desordenado, né, sem programação pelo município, e acontece o seguinte: é crime. A lei 6766, artigo 50 e 51, aquele que faz o loteamento sem passar pela autorização, né, pela prefeitura, né, clandestinamente, às vezes a prefeitura não toma nem ciência, sendo que o município tem a obrigação de não deixar isso acontecer. Também tem várias prefeituras sendo processadas e até mesmo condenadas junto com o loteador, principalmente.
Tem situações também que a gente tem processo que os adquirentes entraram no processo também, apesar que, vamos dizer assim, eles entraram para regularizar. Geralmente a gente faz a regularia dos adquirentes, né? Pede ao Ministério Público um prazo, a gente entra, monta o projeto, até montar o projeto, demonstra que a gente está trabalhando e é feito esse projeto de regularização fundiária através dos adquirentes. E nessa questão, então, é bem mais fácil de ser resolvido pelos adquirentes, né? Ok, Marcelo, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta em instantes. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O dia a dia estressante pede uma massagem e a Namastê oferece diversos tipos para melhor te atender. Massagem relaxante, Kendo Massage, bambu terapia, redução de medidas, drenagem linfática, ventosa terapia e liberação miofacial. Tudo isso está disponível para você na Namastê Massoterapia. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna e toda a região. Ligue 99978-4386. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os dois tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim, para garantir um SUS forte e saudável que abrace esse país inteiro. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000,
pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças. E elas podem até matar. Basta de disse-me-disse. Leve seu filho para vacinar. Vacina protege. Essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre a regularização fundiária e a importância de você ter o seu imóvel bem regularizado. Bom, Marcelo, no primeiro bloco nós falamos aí sobre os aspectos gerais da regularização fundiária, mas agora eu gostaria de entrar mais no assunto da REURB. Você já disse que é uma legislação a nível federal, mas comenta pra gente quando é possível e quando não é possível regularizar um imóvel ou um loteamento ou um chacreamento que seja via REURB. Ô Henrique, a REURB ela veio para regularizar aglomerado urbano, e o marco temporal é aqueles constituído, né, consolidado até 22/12/2016. O CORE soltou uma nota, uma vez, entendendo ser possível regularizar via REURB loteamentos constituídos após essa data, apenas não tendo a legitimação fundiária, que é um instituto jurídico criado pela lei que dá propriedade plena para os compradores, né, para os adquirentes. Só que é o seguinte, eu não arriscaria, eu prefiro trabalhar no marco temporal por questão de segurança e também porque é uma lei muito complexa e uns detalhes ou outros, cada cartório tem um entendimento. Então a gente poderia estar arriscando, vamos dizer assim, você chegar lá na fase final no cartório e ter essa negativa do cartório, aí teve que suscitar uma dúvida indo para a justiça, para a juíza resolver. Então, eu evitaria. Eu até entendo, eu até acho que não caberia, que primeiramente é um marco temporal. Então, a REURB, ela envolve a parte urbanística, principalmente a demarcação urbanística, que é a abertura do mapa, vamos dizer assim, né? Do mapa daquele local, do núcleo, a gente chama de núcleo, onde está sendo regularizado é o núcleo, regulariza no mínimo uma quadra. A não ser que tem situações de meia quadra, quando o restante da quadra, vamos dizer assim, já é regularizado. Aí eu entendo ser possível também. E o núcleo é onde pode ser várias quadras, pode ser um bairro, pode ser a cidade inteira, e então é no mínimo uma quadra. E então ela envolve a parte ambiental, urbanística e social. Então, ou seja, a classificação da REURB, a lei atribuiu ao município a execução da REURB e ela pode ser social ou pode ser específica. Essa classificação fica a cargo da prefeitura, uma classificação geral pela renda. Então, a primeira ela classifica pela renda, ou seja, tem prefeituras que atribuem determinado bairro como baixa renda, ou determinado bairro que já é, vamos dizer assim, conhecido como não baixa renda, ele já classifica como específica. E é um detalhe importante, ao classificar a REURB social, as prefeituras atraem para elas a obrigação de regularizar. E a lei foi alterada depois, acho que 2018, ela foi alterada possibilitando os compradores, adquirentes, munícipes, arcarem com esse custo para poder regularizar mesmo na REURB social. Então é o seguinte, aí essa classificação é a classificação geral pela renda. Então, há essa primeira classificação. Então, se a REURB é social, mas, por exemplo, geralmente quase todas que eu trabalho são os compradores, né, dos imóveis, principalmente no caso de chacreamento irregular, são eles que requerem a regularização. E geralmente eles mesmos que estão custeando toda a infraestrutura desde o início. Isso aí, não estou lembrado de nenhuma que o loteador, vamos supor, está desde o início e consegue bancar essa infraestrutura. Então na prática, tem previsões também, por exemplo, se for o caso, quando o loteador pode estar desentendendo com os compradores, há previsão dos compradores, alguns que às vezes porventura podem até estar pagando, e até suspender esse pagamento para regularizar. Pode também a prefeitura entrar para regularizar e cobrar do responsável, que no caso geralmente é o loteador. Então, aí depois tem a classificação individual. Isso aí eu acho que já está bem pacificado pela lei. Aquele que tem
Então, aquele que tem um imóvel registrado, ele paga lá no final da REURB, ele paga para ter seu lote registrado. É feito, se a REURB é social, é feita uma busca, né, no nome da pessoa, de cada pessoa que aderiu à REURB, é feita a busca no cartório para comprovar se ela tem imóvel ou não. Então, aqueles que não têm imóvel não pagam lá no registro final, no final da REURB. Aqueles que têm, mesmo a REURB tendo social, tem que pagar os taxas e emolumentos no cartório. E a REURB, ela, até nos cursos que a gente faz, sempre fala o seguinte: você só não regulariza, se enquadrando dentro do aglomerado e no marco lá de 22/12/2016, você só não regulariza se estiver na área de risco. Mesmo assim, dentro do projeto da REURB, é programado, o que vai fazer com se tem remoção dessas pessoas que estão na área de risco, tem a questão da área ambiental, que geralmente o próprio Ministério Público pede para demarcar, separar a área de reserva legal, a área de APP, demarcar a área de APP, isso tudo vai para dentro do projeto da REURB. Quando você fala em APP, é uma área de preservação ambiental. Preservação permanente, né? Aquela obrigatoriamente por lei que deve ser preservada. Então, geralmente, até o Ministério Público pede para delimitar, para cercar os proprietários, né, que seja o loteador, principalmente, ou às vezes que seja os adquirentes, cercar essa área de preservação permanente. Então, isso tudo vai para dentro do projeto de regularização fundiária. Então, explicando aí o processo, funciona da seguinte forma: vem a parte de topografia, onde a parte de topografia abre o mapa, e monta-se um projeto de regularização fundiária na qual o mapa, né, faz parte, e você faz um projeto, porque vamos supor que a infraestrutura não está regularizada, você requer à Prefeitura e ao Ministério Público um prazo para você poder cumprir essa infraestrutura. Por exemplo, 2 meses para todo mundo colocar, aqueles que têm casa, colocar o bidigestor, energia elétrica 1 ano, por exemplo. Essa questão da energia elétrica, é bom eu ressaltar aqui que tem várias pessoas que estão nos procurando, principalmente por causa da energia elétrica. Porque o Ministério Público Estadual, ele fez um TAC com a CEMIG, acho que em 2014, se não me engano, para a CEMIG não colocar energia elétrica nos chacreamentos regulares de loteamento. Chacreamento clandestino e loteamento regular. Então, o que acontece? Hoje em dia, após isso, a forma de se regularizar, a pessoa com energia elétrica, seja entrando com um processo na prefeitura pela lei antiga da 6766, ou até mesmo através da REURB, montando uma associação, requerendo à prefeitura que declare, né, para ele apresentar essa declaração junto à CEMIG, que está sendo regularizados. Ou, se não, a previsão também da infraestrutura com relação à energia elétrica, ela pode ser feita antes de entrar com esse processo na prefeitura, durante ou depois. Assim, eu ainda não deparei, que está tudo muito novo, não deparei com a situação de ficar para depois, mas eu tenho conhecimento que, se ficar para depois, a própria prefeitura pode cobrar dos responsáveis, se caso eles não regularizem. E, geralmente, essa situação já existe um inquérito civil público do Ministério Público, né, forçando os responsáveis a regularizar, ou até mesmo uma ação civil pública, que geralmente ela pode vir, inclusive, contra a própria prefeitura, que não fiscalizou. Então, tem vários processos aí que as próprias prefeituras são ré no processo, né? Então, ou seja, é possível a regularização. E agora é o seguinte: inúmeras vantagens da regularização. Vocês terem uma ideia, por exemplo, dentro da regularização fundiária, vamos supor que o loteador faleceu, fazendo através dos compradores, você não precisa fazer o inventário do falecido, né, porque os imóveis já foram vendidos a maioria lá antes de 2016, ou principalmente a maioria deles, vamos dizer assim. Então não precisaria de fazer o inventário. Automaticamente, na conclusão da REURB, o local, o chacreamento, que sempre vai estar na área rural, ele já passa a ser urbano automaticamente. Essa questão ambiental, a lei prevê que não precisa fazer desafetação, não precisa você alterar primeiramente para urbano, requerendo um INCRA essa alteração, não, vai tudo dentro da regularização fundiária. Na hora que ela fica pronta já com característica de urbano,
e o INCRA já é avisado pelo cartório, então já sai urbano todo regularizado. E geralmente as prefeituras, elas aguardam a finalização da REURB. Na maioria dos casos que eu conheço, existe uns 2 casos que eu conheço que, como a pessoa, os adquirentes, ou principalmente o loteador, entrou com todo o projeto dentro da prefeitura, requerendo uma REURB, até mesmo requerendo a REURB, mas não apresentou o projeto direito, não apresentou o levantamento direito, apresentou aqueles projetos, e principalmente aqueles mais antigos, que entrou pela Lei 6766, então ele entrou com um projeto na prefeitura, e esse projeto foi aprovado, só que não conseguiu executar até hoje. Então, em 2 casos apenas que eu conheço, que a prefeitura já tributou o IPTU com base nesse projeto apresentado lá no passado. E, fora isso, geralmente as prefeituras esperam finalizar o processo de REURB para cobrar o IPTU. Até mesmo por causa da infraestrutura, porque geralmente tem pessoas que vão alegar e tentar se defender que a infraestrutura não está pronta, que não poderia cobrar e tal. Então, geralmente as prefeituras esperam a finalização do processo, até mesmo para ter o documento comprobatório de quem são os proprietários no final da REURB, né? Então, a REURB, ela vem também, tem a parte vamos dizer assim, a parte jurídica, principalmente a parte de solução de conflito. Ela prevê, dentro da própria REURB, a mediação, que pode ser aplicada lá dentro do processo, diretamente da prefeitura, submeter a mediação, né? E a sentença de mediação vai dar prosseguimento à REURB com a solução do conflito. A gente procura também, antes de entrar com a REURB, isso aí é uma forma da gente trabalhar, já solucionar os conflitos antes de entrar, porque se você entra com um negócio já sabendo que vai dar um conflito, vai atrasar todo. Então, a gente depara com várias situações, por exemplo, de chacreamentos que criaram uma associação, aí uma pessoa que adquiriu o lote não contribuiu com a associação, então, ou seja, aí a própria associação fica tentando cobrar, então não vai querer titular a pessoa, principalmente o loteador. Nesse caso, o que acontece? Toda REURB, aqueles lotes que não entraram, não aderiram ou não foram identificados, às vezes não sabe quem que é o proprietário, ou tem um certo litígio ainda, esse tipo de coisa. Toda REURB ela é aberta em nome, o mapa é aberto, os lotes não identificados ficam em nome do proprietário. Então, a gente depara com algumas situações que a gente tenta solucionar. Por exemplo, hoje, numa REURB que a gente está trabalhando, eu vi que toda a documentação da pessoa está num determinado lote. Só que a pessoa, informaram para a pessoa o lote do lado. Ela foi lá, limpou o lote todo, mas limpou o lote errado. E eu tenho a documentação das 2 pessoas. Inclusive, aí é coisa que a gente tem que solucionar. A gente entra com essa questão aí de pacificar para não atrasar a REURB após o projeto apresentado, protocolado na prefeitura. E a REURB, gente, ela soluciona, ela proporciona resolver inúmeras questões jurídicas. Eu tenho um exemplo muito importante aqui, que é um exemplo que eu gostaria de citar. Vou citar aqui um exemplo que é o seguinte. Num chacreamento que a gente conversou, o loteador vendeu todos os lotes. Ele vendeu, pelo jeito, até então ninguém sabe se ele sobrou parte do terreno para ele. Então ele vendeu os lotes todos e ele foi processado por outro motivo, que não tem nada a ver com o chacreamento. Acontece que a credora dele está tentando penhorar o terreno do chacreamento, onde as pessoas já estão há muitos anos lá com seus contratos de compra e venda. E o que acontece? Aí várias pessoas estão tendo que entrar na justiça entraram na justiça para embargar essa penhora, embargo de terceiro. Aí a gente, numa situação dessa, a REURB vem solucionar, ou seja, a hora que abre o mapa, você já abre, né, e o trabalho da Praminas, e aí tem aquele trabalho de campo, né, então a gente já procura todos os proprietários. Numa situação dessa aí, a hora que for fazer a REURB, já conseguiria identificar se sobrou lote para esse loteador. Se sobrou, se tiver sobrado, facilita para ele tentar fazer um acordo com a credora. Então, pode juntar todo mundo, credor, vendedor, o loteador, e fazer vamos dizer assim, solucionar isso tudo através de REURB. Vai resolver todos os problemas. Agora, tem casos que a gente... Tem um caso mais complicado, que é o seguinte, eu gosto de ressaltar os casos para a gente poder visualizar o que a REURB pode proporcionar para a solução de conflito. Então, a gente atendeu um chacreamento
E quando a gente vai fazer uma reunião com as pessoas, geralmente eu gosto de ter todas as informações do terreno, né? A documentação, olhar toda a documentação do terreno e saber se tem processo, procurar saber desse processo. Só que nós fomos atender a pessoa e foi muito rápido, a gente não tomou ciência disso antes. Aí quando nós fomos para a segunda reunião, que o loteador me passou as informações que eu fui ver, ele já tinha sido condenado na justiça, né, comum, né, já na ação civil pública, a regularizar o chacreamento e a condenação dele foi exclusivamente pela 6766. Aí, nesse caso, a gente entrou em contato com as partes e estamos tentando fazer um acordo. Né? Eu já vi que os compradores e o loteador estão dispostos a fazer esse acordo. Se for coisa, a gente vai tentar conversar com a Prefeitura e o Ministério Público para auxiliá-los. Por quê? O que a gente viu, condenando pela 6766, já tem uma multa alta prevista para o loteador, e ele tem que ceder para o município, tem que fazer toda a infraestrutura, e pelo que a gente vê, às vezes a pessoa não vai dar conta de fazer. Então, não dando conta, o que vai acontecer? Ele vai ter uma sentença, não vai dar conta de pagar, não vai resolver. Então, a gente, no caso da REURB, nesse caso específico, já adiantaria isso para não deixar o tempo passar, que a multa é diária. Todos os processos é obrigação de fazer. Todos os processos que há uma condenação, essa multa é diária. E geralmente é pesada. Às vezes tem um limite máximo, mas esse limite máximo já vai além da capacidade do loteador. Ok, Marcelo, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai trazer aí relatos de quem já regularizou os seus imóveis. Fique por aí, o Observações volta em instantes. A Praminas REURB é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Praminas REURB, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O dia a dia estressante pede uma massagem e a Namastê oferece diversos tipos para melhor te atender. Massagem relaxante, Kendo Massage, bambu terapia, redução de medidas, drenagem linfática, ventosa terapia e liberação miofacial. Tudo isso está disponível para você na Namastê Massoterapia. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna e toda a região. Ligue 99978-4386. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças, e elas podem até matar. Basta de disse-me-disse, leve seu filho para vacinar. Vacina protege, essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá pra ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente.
De volta com observações que hoje fala sobre a regularização fundiária e a importância de ter o seu imóvel e seu terreno bem registrados. Bom, e antes da gente voltar com a nossa entrevista aqui com Marcelo Mendonça, responsável pela Praminas Reurb, nós vamos agora assistir um relato tanto do prefeito de Igaratinga quanto de moradores do distrito de Limas de Igaratinga que regularizaram os seus imóveis. Você vai ver agora qual foi a experiência deles com a Praminas. Vamos ver. Queria parabenizar o Marcelo pela atuação efetiva, comprometida, né? Não só com o município, mas com aqueles mutuários que o contrataram para a efetivação do serviço. Para mim está de parabéns e recomendo. Nós já tentamos no outro mandato aí, eles tentaram fazer, mas como a Reurb é uma lei nova, é de pouco conhecimento, então eles não conseguiram, não sabia resolver isso de acordo com a lei. Mas a Praminas fez curso, é uma firma que estava por dentro de tudo. Eu fiquei sabendo, fui indicado por pessoas e procurei o Marcelo. O Marcelo falou que sabia fazer, estava trabalhando em cima da Reurb para poder ajudar as prefeituras e ajudar quem estava com problema na justiça, que foi no meu caso aí e resolveu. Bom, Marcelo, nós vimos ali que a satisfação foi geral e dá um alívio também, né? Principalmente depois de receber a escritura na mão, depois de ver que deu tudo certo e principalmente poder contar com uma empresa comprometida como a Praminas que realmente prometeu e cumpriu aquilo que havia sido prometido. Então, é um alívio e tanto para esse pessoal, né? Não, e é uma satisfação tremenda para a gente, porque o Silvio já estava com esse problema há mais de 8 anos, que ele estava sendo um processo do Ministério Público e chegou a ter a ação civil pública. Então ele, por necessidade que ele fez isso, por desconhecimento da lei, ele chegou a fazer esse chacreamento. E até uma medida justificável, mas não deixou de ser um crime, igual a gente já comentou, né? Então ele chegou a ser processado e tentou regularizar de todas as formas, e batia no cartório e voltou. Aí nos procurou, a gente viu, até trabalhamos em parceria, às vezes a gente consegue trabalhar em parceria com o advogado dele e com o topógrafo que nos forneceu o arquivo. A gente trabalhou no arquivo, ele conferiu e assinou, e a gente montou todo o projeto. Inclusive, como teve, na época, foi embargado, ele só tinha 4 casas. E isso, inclusive, foi questionado pelo cartório, a existência ou a inexistência de um aglomerado urbano. Mas aí, o que a gente fez? A gente pediu à prefeitura que encaminhasse o processo judicial, né, onde demonstrava que aquilo ali já foi embargado e que ele tinha que regularizar, estava regularizando via Reurb, e foi tudo solucionado. E agora, assim, para conhecimento de todos, ele está posteriormente a isso, a gente concluiu o Reurb, entregou as matrículas, ele ficou com um lote lá, também na área chacreada, ele ficou com 3 lotes lá, e aí informou no processo judicial. Aí o Ministério Público pediu que a Polícia Ambiental fosse fazer a vistoria para constatar se tem a infraestrutura, energia elétrica, os biodigestores. Então ele está aguardando, o processo está paralisado, aguardando esse laudo da Polícia Ambiental para se constatar, né, que está tudo completo, para que se faça o desbloqueio dos bens que ele teve bloqueado durante o processo. Bom, Marcelo, e a gente viu ali com relação a Igaratinga, mas agora vindo aqui para Itaúna, como que hoje está a situação de Itaúna em relação a isso que aconteceu lá no distrito de Limas de Igaratinga? Existem hoje, principalmente nos distritos rurais aqui da nossa cidade, muitos chacreamentos irregulares? A gente já tem conhecimento, já fez reuniões com uns 3 chacreamentos já. Mas a gente já tem conhecimento que a gente tem alguns clientes, vários clientes, né, que na regularização que a gente está fazendo lá do Pedra Negra, então vários moram aqui em Itaúna, então a gente já tem conhecimento de alguns chacreamentos. Inclusive, alguns já estão nos procurando, né? Aí é o seguinte, tem alguns que não tem nem processo judicial e nem inquérito civil público. Então é o seguinte, nada impede de regularizar. Só que às vezes é um pouco complicado, que a pessoa, vamos dizer assim, ela não está em condições, não tem justiça forçando, então às vezes ela não adere a isso. E como igual eu falei, no mínimo uma quadra, então a gente tem que ter uma quantidade mínima de pessoas para poder
compensar, né, até financeiramente, o trabalho todo que é dado, compensar fazer a regularização daquele chacreamento. A gente já deparou com situações aqui em Itaúna, dessa situação, que está tudo imóvel em comum. Imóvel em comum, às vezes tem pessoas, eu deparei com uma pessoa que tem, inclusive, tem uma escritura, só que a escritura dele é igual a gente já citou aqui, está num imóvel indivisível. Né? Então ele não vai conseguir resolver, inclusive tem falecidos que dependeria de inventário para se registrar essa escritura. A hora que a gente foi constatar, a área que ele adquiriu está maior que está na escritura, que ela comprou uma fração. Então, ele não vai conseguir resolver, não é que não vai conseguir, fica financeiramente inviável, né? E um monte de gente, um monte de inventário tem que fazer, o custo é muito alto. Então, a solução para esse caso é a REURB, né? A gente está até conversando com esse pessoal desse chacreamento, que é interessante para todo mundo. Você tem o imóvel registrado, igual você fala, quem não registra não é dono. Então é muito importante a segurança jurídica, a valorização do imóvel, é um investimento. E não fica caro, fica barato. Se todos entrarem, fica barato, né? Bom, e vale ressaltar que a gente está falando aqui de zonas rurais, mas até mesmo dentro de Itaúna tem muito imóvel aí sem ser regularizado, né? Ainda não tem conhecimento, dentro da área urbana de Itaúna não tem conhecimento. Só que a questão da área urbana fica mais complicado porque a gente conseguir mais pessoas dentro da área urbana é um pouco mais difícil de trabalhar. A gente trabalha dessa forma, mas em Garatinga, porque a gente tem a empresa já estabelecida lá, né? E Garatinga e Antunes a gente trabalha dessa forma. Mas a gente não tem... A gente teria uma logística, então fica um pouco inviável. Então a gente está trabalhando mais com chacreamento clandestino mesmo, porque todo mundo se conhece, todo mundo está ali, todo mundo com o mesmo objetivo, fica mais fácil, né? E outra coisa, a gente depara com várias situações que, às vezes, dentro daquela quadra, no perímetro urbano, tem vários que já têm registro, que seja por uso campeão, que seja de outra forma de regularizações antigas. Pará de Minas tem muito isso, inclusive em REURB que a gente está trabalhando, numa delas lá. Parte da quadra é regularizada, a outra parte não. Então a gente depara na parte urbana com essas situações. Então é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais complicado. Já teve situações de a gente regularizar o bairro, a hora que chega na área de busca, passa pelo cartório, nem a prefeitura tinha ciência de tantos imóveis registrados. A hora que foi para a fase de busca, apareceu quadra lá que só tinha 3 imóveis que não estavam registrados. Então torna-se até aquela quadra que a gente está trabalhando de forma particular, que a gente não tinha cliente, a gente até excluiu da REURB, que não compensava nem fazer, dá todo um trabalho, você tem que avisar o cartório, aquelas matrículas lá que elas não vão ser, são matrículas que estão, considera a matrícula atingida pela REURB, porém ela não vai ser cancelada, porque a REURB tem essa questão, às vezes ela cancela a matrícula, se for o proprietário, se for o caso, a matrícula, por exemplo, está em nome de falecido e os herdeiros estão já, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, meia quadra é de um determinado, tem registro, mas em nome de um falecido, e no tamanho da meia quadra, vamos dizer assim, só que os herdeiros, cada um já construiu sua casa, lá em 2016 para trás, cada um está no seu lote, então serve também para esse caso, para poder delimitar esses lotes, abrir essa divisão desses lotes, né, com o mapa, e se regularizar. Tem muita situação na área urbana dessa forma. Ok, Marcelo, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta a gente continua com o nosso Observações. Não sai daí, a gente retorna em instantes. A Praminas REURB é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Praminas REURB, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O dia a dia estressante pede uma massagem e a Namastê oferece diversos tipos para melhor te atender. Massagem relaxante, Kendo Massage, bambu terapia, redução de medidas, drenagem linfática, ventosa terapia,
e liberação miofacial. Tudo isso está disponível para você na Namastê Massoterapia. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna e toda a região. Ligue 99978-4386. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre regularização fundiária e a importância de você manter o seu imóvel sempre regularizado e da forma correta. Bom, Marcelo, agora falando para aquelas pessoas que hoje têm um imóvel, mas que não tem nada, não tem nenhum papel que comprova que ela é dona daquele imóvel. Como que ela deve proceder? Qual que é o caminho das pedras para ela começar esse processo de regularização? A primeira coisa é identificar o porquê que ela não tem o imóvel registrado, o porquê que ela está só com contrato de compra e venda. Identificar como? Você fazer uma pesquisa na prefeitura, ver se você acha a origem do imóvel e no cartório. Pode fazer uma busca no cartório para ver em qual situação que está. Ou seja, é derivado de um loteamento irregular na qual é possível se passar essa escritura. Tem casos que é possível. Ele não está, que as matrículas não estão individualizadas no cartório, mas o mapa já está aberto, vamos dizer assim, a explicação a grosso modo. Então, ele consegue procurar o loteador e ele passar a escritura só daquele lote, que já tem um mapa, já está aberto, não está no nome da pessoa, né, do comprador. Então, tem essa questão. Tem um exemplo que eu citei, que é, por exemplo, às vezes está lá com uma quadra como se fosse um imóvel em comum. Então, aí você pode fazer, vamos supor, se é um imóvel comum registrado na parte urbana, e já é urbano, você pode fazer a divisão, né, o desmembramento, a divisão dos lotes, mas sai caro. Se isso se enquadrar na REURB, você faz na REURB que resolve todos os problemas. Então, a primeira coisa é identificar o porquê. Por que não tem? Por exemplo, Igaratinga, Antunes, por exemplo, tem lá vários imóveis que foram cedidos e regularizados pela igreja antigamente, através de transcrições. Então a pessoa tem lá, tem o imóvel dele registrado, só que na transcrição, como é muito antigo, não tem o mapa delimitado, as coordenadas e tal. Então, e geralmente acontece o seguinte, um lote na rua tal, você não tem, o mapa não está aberto. Então é o seguinte, ele tem o imóvel dele registrado. Então, após a REURB, ele vai pedir a certidão de característica lá para identificar que o lote dele é o número tal. Ele vai conseguir regularizar até fora da REURB, né, uma vez que ele já está registrado lá dentro do núcleo onde está na REURB, e não vai ter alteração, não vai ser cancelada essa matrícula dele. Às vezes, se o município estiver fazendo, né, de ofício, às vezes ele pode cancelar tudo e fazer, né, com as provas que ele tem de quem que é o proprietário, cancelar aquela matrícula que está toda, até sem as medidas, e fazer outra. Mas assim, tem que ter muito cuidado com isso, né? O cartório também, na fase de busca, tem que delimitar tudo. E tem pessoas também que, tem casos que tem a escritura, mas não registrou à época. Até a 94 a pessoa não registrou a escritura, e não consegue mais, em algumas situações. Eu tenho uma situação até diferente no bairro São Geraldo, que aconteceu. Foi feito como se tivesse, lá em Igaratinga, como se tivesse sido realizada uma REURB, vamos dizer assim, uma regularização, onde abriu-se um mapa cadastral do bairro São Geraldo,
lá em 82, se eu não me engano, e as pessoas foram registrando seus lotes. Então o que acontece? Você depara com quadra lá, que eu deparei com uma quadra, só 3 que não tem. Mas o mapa lá no cartório é um mapa, ele é registrado num livro auxiliar. Não é igual um loteamento, uma REURB que vai abrir no livro 2 lá, que é um livro próprio. Então, ou seja, quem regularizou e pegou essa escritura na época, conseguiu. Quem não conseguiu, não consegue mais registrar, né? Porque mudou a lei nesse sentido. Então, a primeira coisa então, é identificar o porquê. Através do cartório e prefeitura. Você consegue algumas informações da prefeitura, mas o ponto-chave é o cartório. Saber qual que é a origem do terreno e como que está o terreno no cartório e ver o que se precisa fazer. Por exemplo, lembrei aqui na situação, a gente está regularizando no Pedra Negra, por exemplo. Lá, numa parte que a gente está regularizando, é um imóvel rural, numa matrícula antiga, com 31 hectares, onde fala assim, 4 hectares é de fulano de tal, 3 hectares do cicrano. Então, ou seja, só que essa área não existe, o mapa não está delimitado. Então, se você for olhar juridicamente, todo mundo é dono de tudo, né? Então, por exemplo, se alguém quisesse regularizar fora de REURB, é quase impossível, porque vários já morreram, você precisaria de assinatura, entrar com o inventário, nomear inventariante para poder assinar um mapa lá, né, as divisas do mapa, para fazer uma extremação, para você fazer uma divisão. Então, ninguém vai fazer isso. O custo é inviável fazer e a burocracia é tremenda. Então, lá coincidiu de existir um inquérito civil público, né, e a REURB vai vir regularizar dessa forma. Então, a gente tem todo um trabalho, porque como está numa matrícula em comum, a gente tem todo um trabalho para identificar aquelas partes do mapa, vamos dizer assim, aqueles lotes, de quem que a gente vai tirar. Essas informações todas têm que passar para o cartório. E isso é feito, inclusive, até na parte topográfica, inclusive para você identificar exatamente de onde você está tirando. Isso tudo é dentro da REURB, é informado ao cartório. Bom, Marcelo, e vale ressaltar que a Praminas hoje ele oferece esse serviço de REURB, só que cada caso é um caso. Então, se você tem alguma dúvida, tem que entrar em contato e fazer ali um atendimento individualizado, né? Sim, a gente faz o atendimento. O que acontece? Quando a gente trabalha com chacreamento clandestino, você até tem alguns que foram embargados, você nem tem muitas casas. Então, você não consegue reunir as pessoas. Às vezes tem um advogado já está no caso, tem o contato de todas as pessoas, ou às vezes a gente faz assim, as reuniões geralmente no domingo à tarde, que é a hora que o pessoal está no chacreamento. Então, geralmente a gente marca sempre a reunião para os domingos à tarde. É uma reunião sem compromisso, quem quiser a gente pode fazer a reunião. Se ver que o pessoal demonstrou interesse, a gente faz até o levantamento com o drone, para uma segunda reunião, já conseguir apresentar algumas características do chacreamento. A área de APP, a área de reserva, a área que tem que abrir uma rua, a área onde precisa fazer uma rotatória, esse tipo de coisa. A gente trabalha isso tudo, principalmente com o mapa já levantado, fica muito mais fácil, né? Bom, Marcelo, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais? Eu tenho a agradecer a vocês essa oportunidade, né, pelo programa, a TV Cidade também, e falar que a Praminas está à disposição aí de todo mundo para poder fazer algum esclarecimento sobre REURB, principalmente, e fazer até atendimento, que a gente faz atendimento diretamente no chacreamento, aqueles que gostariam de saber mais sobre a possibilidade de REURB, as suas vantagens, né? Acho que não tem desvantagem não, só se quem considerar que pagar um IPTU é desvantagem, então essa é a única desvantagem que a gente vê, mas só tem vantagem na REURB, né? E pode procurar a Praminas diretamente na nossa empresa, a gente está nas redes sociais, né, com o nome de Praminas REURB, é o nome da empresa, e lá em Garatinga, do lado do cartório da Terezinha, e também tem o escritório em Pará de Minas, lá no edifício Faria Mendes, né? E pelas redes sociais também, Instagram, é fácil nos encontrar. Tá certo, Marcelo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e obrigado a você também que acompanhou o Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário que quer ver a sua marca aqui no nosso programa, é muito fácil. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação nesse número que aparece aí na sua tela. Você que tem aí as suas redes sociais, o seu Instagram ou o seu Facebook, acesse as nossas redes, @henriquesilva.jornalismo
jornalista e @programa Observações. Você que está aí na sua casa e perdeu alguma Observações, é muito fácil. Vai lá no nosso YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e fique por dentro das novidades que surgirem por lá. Semana que vem a gente está de volta com mais Observações, trazendo análises diferentes, claro, sob novos pontos de vista. Tchau!